Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nesta hora, nesse dia, hoje 7 de julho de 2022, nós estamos dando início à nossa oração da madrugada, amém? Porque é hora de falar com Deus, tá, queridos? Esse momento é a melhor hora do nosso dia, né? É a hora onde a gente entra na presença do Senhor, é a hora onde a gente reserva para estar falando com o nosso Deus, né? Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e quando nós estamos orando, cada oração que nós fazemos, nós temos resposta. É pelas tuas orações que Deus, ele quebra jugo, quebra corrente de maldição na tua vida, na tua família. Pelas tuas orações que Deus entra na guerra, na peleja, né? Vai destruindo os teus inimigos, vai te entregando vitórias em nome do Senhor Jesus, amém? Então nós já estamos na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, dessa amiga de vocês, pastora Suelina Torta, amém, queridos? Amados, vocês conhecem aquela velha frase, um jargão que diz assim: mente vazia, oficina do diabo? Será mesmo verdade isso, querido? Vocês acreditam? Será que a mente do ser humano, ela é um lugar, vamos dizer assim, apropriado, né, favorável, para que o nosso adversário ele venha ocupar e fazer dela assim, uma oficina do inimigo mesmo, né? Uma oficina assim, de coisas terríveis, como se fosse um filme de terror, de perversidade, né? Até porque muitas vezes, sabe, irmãos, a gente julga nós mesmos, a gente diz assim: eu nunca vou ser usado, né, pelo inimigo, não. E o inimigo não me usa, né? Muito menos vai me usar. É isso que a gente quer, né? O que a gente quer é isso, o que a gente pretende é isso, o que o Evangelho do Senhor nos propõe é isso. Cada dia mais a gente venha se limpar, né? Que a gente venha converter-se ao Senhor, né? Nosso Deus, né? E procurar adorá-lo em espírito e em verdade. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para você. Antes disso, eu gostaria muito que você deixasse seu comentário. O que você achou dessa palavra? O que você acha? Se realmente a mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu gostaria muito que você também compartilhasse essa mensagem, não é? Que você pudesse estar recomendando esse canal para outras pessoas. Esse canal cujo nome tem oração de fé e esperança. Amém? É o canal onde Deus fala. Tá? Então, amados, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9 e 10, onde vai falar da vida de um rei chamado Saul, aqui nesse momento. Amém? Diz assim: e desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou esperar Davi na parede. Vou ficar à espreita, né, esperando Davi. Amém, queridos? Vamos meditar agora na palavra de Deus. Vamos procurar ver que fundo de verdade tem esse jargão, esse ditado aqui, né? E, amados, a gente observa aqui na palavra do nosso Deus que Saul, ele vem quebrar as leis de Deus por várias vezes. E eu quero deixar aqui duas situações, né? Que o rei Saul, desculpa, eu falei Davi, o rei Saul, ele quebra as leis de Deus. E isso não é um bom sinal, né? A primeira delas está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, tá? 1 Samuel capítulo 13, e a gente vai pegar aqui o versículo 12, quando diz assim: aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Amém? A história aqui, o contexto da história é o seguinte: o Senhor, né, eles estão ali numa batalha, né? O rei Saul e o povo de Deus, né? Eles estão ali numa situação em que o rei Saul ele vem profanar o altar de Deus, né? Ele resolve fazer um sacrifício sacerdotal, ou seja, era um sacrifício que ele foi fazer que somente o profeta Samuel poderia fazer, e isso contraria a ordem divina do Senhor. Então, aqui o contexto da história é quando os filisteus eles se reuniram ali contra os israelitas, não é? E os israelitas então começaram a ficar com medo, se sentiram acuados e começaram a fugir, né? Se esconder. Uns se esconderam pelas cavernas, outros nos buracos, outros nos poços, outros foram atravessar o rio Jordão. E Saul, observando aquilo, queridos, que ele estava ficando sozinho, que ele já estava esperando o Samuel por 7 dias e Samuel não tinha chego, né? Que ele estava sendo abandonado, que ele ia ficar sozinho ali. Aí então ele tem a brilhante ideia, né, de fazer o sacrifício. Manda vir os animais, né? E ele oferece sacrifício. No momento que ele está oferecendo o sacrifício, chega então o rei Samuel e diz: vem cá, que loucura é essa? O que você está fazendo, né?
Aí ele disse, não, olha, eu estou aqui fazendo aqui este sacrifício, né? Você não chegou, você não chegava, os filisteus se aproximando cada vez mais. Então eu pensei, eu imaginei, eu achei que eu poderia fazer, né, também esse sacrifício. E aí então o profeta Samuel diz para ele, olha, porque você está fazendo uma loucura, porque se você tivesse obedecido a Deus, você ia reinar, tanto você quanto a tua descendência, você ia reinar, né, ali, para sempre ali, o povo de Deus, amém? Então muitas vezes, amado, nós estamos perdendo a nossa bênção, né? Por quê? Porque Deus fala uma coisa pra gente e nós queremos fazer outra, né? Porque Deus fala que é daquele jeito que Ele quer e nós estamos querendo fazer do jeito que a gente quer, né? A gente acha que servir a Deus é como uma receita de bolo, que eu vou lá e coloco um ovo a mais, coloco uma colher de açúcar a mais, eu faço do meu jeito e que vai estar bom, né? Então, a mesma coisa o rei Saul fez aqui. Aqui ele achou que ele poderia colocar a mão dele, que ele poderia colocar o pé dele ali naquele lugar, e ele não poderia, porque não era da vontade de Deus. E muitas vezes você está colocando a mão em alguma coisa, em alguém, no lugar que não é para você colocar. Você está colocando o seu pezinho, meu amado, meu irmão, num lugar onde Deus não quer que você coloque o seu pé. Amém? Porque não é da vontade de Deus, porque Deus não tem, a palavra de Deus é para ser obedecida. Ou eu obedeço a Deus e faço o que Ele está falando na sua palavra, ou eu não obedeço a Deus e faço aquilo que o meu adversário está mandando eu fazer. Porque aqui, quem colocou tudo isso na mente dele já foi o inimigo. Por quê? Porque ele começou a dar lugar. Aqui já estava suscitando outro tipo de pensamento, sentimento aqui dentro dele. Amém? A outra situação, amados, é que durante uma batalha Saul, ele poupa o rei Agag, poupa as ovelhas, poupa o gado, mesmo o Senhor tendo dito para ele que era para ele matar a todos, né? A gente vai ver lá no capítulo 15, no versículo 14 em diante, quando o Senhor Deus tinha dado uma ordem para que eles fossem, Deus ia dar a vitória, mas era para eles destruírem tudo, desde homem, mulher, criança, bebê, se tivesse, gado, ovelha, tudo que tivesse ali, era para destruir tudo, queridos. Mas aí, no versículo 14 diz assim, olha, quando Samuel está numa conversa com Saul, Samuel perguntou, então, por que eu estou ouvindo um ungido de gado e o berro de ovelhas? Samuel já tinha perguntado para ele, né? E aí, você fez, né? Como é que foi lá? E ele disse, não, eu obedeci a Deus, né? Fiz tudo conforme o Senhor mandou. E aí o Samuel diz assim, vem cá, por que eu estou ouvindo um ungido de gado aqui? Né? Berro de ovelha aqui. Aí ele vai falar, não, foram os meus soldados, né? Pegaram os amalequitas, mataram, mas eles pegaram as melhores ovelhas, estava tão bonita, né? Fiquei com pena, né? De matar. Nós trouxemos junto com o rei Agag para oferecer sacrifício ao Senhor. E Samuel diz assim, cara, você é louco. Né? O que você acha que você está fazendo? Né? Ele disse, não, eu obedeci a Deus, eu fiz isso e aquilo outro, né? E aí o profeta Samuel diz assim, olha, o que você prefere, né? Você acha que é melhor obedecer ou sacrificar? Né? O que você acha que é melhor? E ele diz, olha, a revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria, né? Ele ainda diz mais, olha, o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria, né? O Senhor te rejeitou como rei. Por que ele já estava falando isso? Por causa das sucessões, né, de problemas que Saul já vinha apresentando, entendeu? De desobediência, de não querer obedecer. E muitas vezes nós estamos numa fase assim, nós estamos querendo viver assim, na desobediência com o Senhor. Parece até que a gente está querendo medir força com Deus, amado. E nós vamos perder a batalha, amém? Porque nós não temos que fazer, como eu já falei, do jeito que a gente quer, não. É do jeito que o Senhor nos ensina, é do jeito que o Senhor ordena, é do jeito que o Senhor quer. Por quê? Porque Deus, Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Porque Deus, Ele está enxergando além do horizonte, amado. Aleluia. Porque Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele conhece, porque Ele é Criador de tudo. Então Ele sabe até onde está a maldade humana, Ele sabe até onde está a malícia do ser humano, né? Deus, Ele sabe todas as coisas. Se o Senhor diz que não é para ser daquele jeito, é porque não é para ser. E muitas vezes a gente está insistindo, querendo fazer do nosso jeito, né? Deus manda a gente ir para norte, a gente vai para o sul, né? Deus manda a gente fazer algo, a gente não faz, a gente quer fazer do nosso jeito. Por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, irmãos. Por isso que muitas vezes dá tudo errado. Aí quem está nos usando é o maligno, né? A gente está dizendo que é Deus. A gente está dizendo que é Deus que está nos usando, porque aqui não era mais Deus, irmãos. Não era mais o Senhor que estava usando ele, não. Ele já tinha oferecido, o inimigo já tinha entrado ali na mente dele, no coração dele, entendeu? Com tanta coisa ali.
né, na mente dele vamos dizer assim, altivez de espírito, orgulho, avareza, né, vaidade. Então tudo isso já tinha entrado dentro do coração de Saul. Amém? Por isso ele estava agindo dessa maneira. Então muitas vezes a gente quer oferecer, né, sacrifício a Deus, e o sacrifício que eu escolho, né? Ao passo que o Senhor está querendo obediência. O Senhor quer a nossa obediência. Nós estamos querendo oferecer um sacrifício, aquilo que eu acho que eu devo dar para o Senhor. Amém? Se o Senhor quiser sacrifício de mim, de você, Ele vai pedir, né? E Ele vai dizer como é que Ele quer. Não somos nós que temos que definir aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Nós temos que oferecer aquilo que agrada a Ele, né? Aquilo que é benigno diante dEle, que é bom, que é agradável diante do Senhor, que é justo. Amém para Ele. Aleluia. Muitas vezes a gente está nisso. A gente quer estar oferecendo sacrifício de tolo, sacrifício de qualquer maneira, enquanto que o Senhor está dizendo: tu não me obedece, você não me obedece, né? Eu quero que você me obedeça. Então vamos obedecer o Senhor. Então, por último, nós lemos aqui no livro de 1 Samuel capítulo 19, quando fala que, né, o rei Saul, ele já é incitado ali pelo povo, quando Davi vem da batalha, né, que ele manda Davi para uma batalha, que o objetivo dele era matar Davi. Ali naquele momento, Davi, quando ele chega vitorioso, as pessoas começam a gritar ali, né? Davi venceu 10.000 e Saul só 1.000. Amém? E aquilo ali suscitou dentro do coração dele. Ele começou a ter ciúme, né? Ele começou a ter ciúme do trono, porque ele queria ser exaltado, ele queria ser honrado ali. E quando ele viu que ele estava dividindo a honra com um homem que tinha feito mais do que ele, a palavra de Deus diz que suscitou nele ciúme e suscitou também o quê? Inveja. Amém, irmãos? Inveja. Por último, a inveja entrou no coração de Saul, né? Aqui no lugar que entrou no coração dele foi a inveja, mas poderia ter sido qualquer tipo de sentimento, tá? Poderia ter sido uma pornografia, a raiva, o ódio, a vingança, o desprezo, uma rejeição, uma cobiça, amém? Orgias, tudo poderia ser qualquer um sentimento. Então, amados, a mente de Saul, ela já estava ocupada por esse tipo de sentimento ruim, esse tipo de sentimento destrutivo. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente está deixando ocupar a nossa mente, com aquilo o que é que nós temos alimentado dentro de nós, que tipo de sentimento eu tenho alimentado dentro de mim. Será que eu tenho gostado de estar sentindo raiva de alguém? Será que eu estou gostando de estar alimentando aquele ódio de alguém? Né? Porque muitas vezes nós estamos assim, nós estamos alimentando aquela vingança, sabe? Aquela vingançazinha que nós estamos alimentando ali. Muitas vezes é algo que vem pelos olhos da gente, né? Pode ser qualquer tipo de coisa, irmão. Ou sentimento ou algo que você está colocando para dentro de você, né? E nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado, porque Saul, ele começou a deixar entrar outros sentimentos, né? E aqui por último foi o ciúme e foi a inveja de Davi, amém? E quando ele começa a sentir isso, irmãos, quando ele começa a alimentar isso, a palavra de Deus diz que entra um espírito mau nele. Entra um espírito maligno dentro de Saul, que foi mandado por Deus. Deus permite. Né? Deus permitiu, por quê? Porque foi o que ele plantou, amém? Foi o que ele plantou. Então, muito cuidado com o tipo de semente que você está regando dentro de você, na tua vida, no teu coração, na tua mente, porque ele plantou maldade, ele plantou ciúme, inveja, avareza, né? Tanta coisa ruim, altivez de espírito, querendo passar à frente, né? Passando à frente de Deus, passando à frente do profeta, achando que tinha toda a autoridade, até mesmo como um profeta. E muitas vezes a gente está assim, sabe, irmãos? A gente está assim, a gente está querendo demais, querendo ser demais. Muito cuidado, porque Lúcifer também, ele era um querubim, ele quis ser demais, ele quis o trono do Senhor, né? E muitas vezes a gente está se achando muita coisa, né? A gente está achando que a gente é muita coisa, enquanto que a gente não é nada, né? Enquanto que a gente não é tudo isso, não. E a gente tem que baixar nossa bola, né? A gente tem que entender que nós não somos tudo isso, não. Que nós temos que ter humildade, né? E entrou esse espírito mal aqui, amém, irmãos? Entrou esse espírito mal. A palavra de Deus diz que ele ficou como louco dentro de casa, e estava até doente mental. Permissão do Senhor. Muitas vezes nós estamos enfrentando certo tipo de coisa, nós estamos certo tipo de pensamento, tipo de comportamento, não é? Por quê? Porque nós estamos guardando coisas malignas dentro de nós, e isso está abrindo portões para o nosso adversário entrar, irmãos, e fazer uma devassa,
dentro de nós, devastar tudo, arruina a tua vida, arruina a tua saúde, arruina teu casamento, a tua família, arruina aqueles que estão contigo, arruina teu ministério, tuas amizades. O inimigo, ele vem para fazer uma devasta dentro da tua vida em todos os sentidos. Amém, irmãos? Então, amado, nós temos que pôr isso para fora. Nós não podemos alimentar esse tipo de coisa, né? Porque se alguém fez algo para você, nós temos que fazer todo o possível, irmão, para liberar o perdão. Ou nós temos que tirar o foco disso, dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes a gente fica ali remoendo. E sabe esse momento que você está remoendo? Nós temos que tomar cuidado, porque ali o maligno aproveita essa brecha e ele entra. Ah, tá falando, ele tá falando, ela tá falando o tempo todo. É aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou destruir tudo, né? Por quê? Porque você vai estar abrindo um portão para esse inimigo invadir e fazer essa desgraça, fazer essa divisão, fazer aí onde acontece traições, onde acontece adultérios, falências, né? Aquilo que a gente tem já não prospera mais, já começa a falir, já começa a ficar minguado, começa a diminuir. Por quê? Por conta desse sentimento que nós estamos sentindo, né? Nós estamos dando a nossa mente para o adversário e ele está ganhando espaço na nossa vida. E quando ele está presente, é só o que é ruim que a gente atrai. Nós começamos a atrair as coisas ruins. Olha o que aconteceu com Judas Iscariotes, amado, para a gente finalizar aqui. Judas Iscariotes, ele comia na mesma mesa que os discípulos comiam com Jesus. Judas Iscariotes andava do mesmo jeito que os outros andavam com Jesus. Recebia a mesma palavra, recebia a mesma atenção que os outros. Mas ele deixou suscitar ali algo dentro dele, um sentimento ruim dentro dele. Amém? Ele abriu essa brecha. Então ele acabou deixando-se influenciar pelo diabo, irmãos, quando ele decide trair Jesus. Não foi, irmãos, aquilo ali foi ele que permitiu. Muitas coisas nós permitimos, nós abrimos as portas para o nosso inimigo entrar. Não é Deus que vem abrir porta, não. Muitas vezes não é o nosso amigo, não é fulano, nem ciclano, não. Somos nós mesmos que abrimos as portas para o nosso adversário entrar e para ele acabar com a nossa vida, destruir a nossa vida, assim como Judas Iscariotes, né? Que apesar de andar do mesmo jeito que os outros andavam, recebeu o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma palavra, mas ele se deixou levar, ele se deixou influenciar. Amém? Eu quero deixar aqui para você, que está no livro de Gálatas, no livro de Efésios, capítulo 4, que diz assim, olha, não deixe lugar ao diabo. Não furte, aquele que furta, não furte mais, mas trabalhe. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que for bom para a nossa edificação. Amém? Porque quando nós agimos dessa maneira aqui, o inimigo bate em retirada. Nós fechamos a porta para ele. Mas quando a gente começa a dar lugar para o diabo, irmãos, a gente não quer ganhar o nosso salário de acordo com o nosso trabalho. A gente quer algo mais. A gente quer aquilo que é ilícito. A gente quer aquilo que Deus não quer para nós. Quando a gente dá lugar para o diabo, irmãos, começa a sair palavras torpes, baixo calão, palavras imundas da nossa boca. Muitas vezes até numa piada a gente começa a contar piada, sabe? Piadas nojentas. Começamos a falar palavras nojentas que saem da nossa boca. E tudo isso é coisa do maligno, é obra do maligno. Por quê? Porque eu estou abrindo a minha mente, a porta da minha mente para ele, a porta do meu coração para ele. E ele já começa a trabalhar na minha vida. Aquele que não traía vai passar a trair. Trair seu amigo, trair sua esposa. Amém? Trair sua parentela. Aquele que não fazia pornografia, quando pensa que não, tá olhando um videozinho daqui, uma coisinha dali, quando pensa que não, irmãos, tá com tudo aquilo na sua mente, o inimigo já tá botando para até adulterar, né, para partir para uma prostituição, virar um prostituto. É porque é tudo isso que ele quer, é tudo isso que ele gosta, né? Porque é a casa dele, é o que é dele, é o que é típico dele, além da mentira, né? Mas a palavra de Deus fala, amados, no livro de Gálatas também, que nós não devemos buscar essas coisas ruins. Mas nós devemos fazer o quê? Buscar o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o amor. É com isso que a gente tem que se alimentar. É isso que nós temos que colocar dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. São esses frutos do Espírito Santo que nós temos que deixar entrar dentro de nós como sentimentos bons, né? Como algo bom dentro de nós, que a gente possa alimentar. Isso aí nós temos que alimentar muito, irmãos, muito mesmo, para que essas obras do maligno, essas setas do maligno não entrem na nossa mente e nem no coração para querer vir nos destruir. Amém? A palavra de Deus também fala, irmãos, no livro de 1 João, capítulo 5, diz assim, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus te gerar, para que você nasça uma nova criatura. Se alimente das coisas do Espírito Santo de Deus.
Porque quando nós estamos no casulo do Senhor, o inimigo não nos toca. Porque quando nós estamos com o Senhor, na presença do Senhor, nós estamos nos alimentando daquilo que é dele, o inimigo não nos toca, irmão. O inimigo não vem tocar na tua mente, o inimigo não vem tocar no teu coração. Por isso que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que se a gente tivesse em sã consciência, a gente não faria. A gente está sentindo coisas que se a gente tivesse com outro tipo de sentimento, a gente não estava sentindo. Sabe? E muitas vezes a gente quer colocar a culpa, né? Muitas vezes só no inimigo lá, que ele tem as costas largas. Mas nós temos que entender que se eu fechar essa porta, ele não vai entrar na minha vida. Se eu fechar essa brecha, ele não vai achar lugar na minha vida. Amém? E eu quero dizer pra você que já é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, irmãos. É a quarta vez que eu tô gravando. A penúltima vez meu celular deu um bug aqui, que parou, que travou tudo, que não ia nem pra frente nem pra trás. Aleluia. Então é dessa maneira as coisas de Deus. Amém? Mas como a palavra de Deus diz que quando nós somos gerados do Senhor, ninguém nos toca, aleluia. Pode até tocar, mas ele vai sair queimado em nome do Senhor Jesus. Ele sai queimado, porque o lugar dele é no inferno. Amém. Em nome do Senhor Jesus, ore com fé, pega o seu copo com água agora para orar. Com fé em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai Santo, eu apresento, Senhor, a minha vida, a minha família, Espírito Santo de Deus. Peço ao Senhor, meu Pai, que nos dê a devida proteção, meu Pai, que nos guarde de todo mal. E eu apresento também a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que estão orando agora, meu Pai, que estão pedindo ao Senhor, Pai amado, por uma libertação, Senhor. Uma libertação da sua própria vida, uma libertação de um sentimento, de um pensamento, de uma vida que não tem agradado o Senhor. A libertação de um ente querido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, de uma vida que precisa ser transformada. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu apresento a vida desta pessoa, Pai amado, que está orando comigo. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, meu Pai, todo mal. Eu repreendo agora, Pai amado, Pai Santo, a força do adversário, que ela seja quebrada na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, que venha bater em retirada. Que toda arma preparada contra essa pessoa, meu Deus, seja destruída agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai libertando essa mente. Vai libertando, meu Deus, esse coração, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa brecha, ela seja fechada. Que o Senhor venha dar força para os meus irmãos. Entendimento, meu Pai, da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai amado, Pai querido, o Senhor venha dar entendimento para os meus irmãos. O Senhor venha fortalecer eles, para que eles venham, meu Deus, dizer assim, não, eu vou fechar essa brecha. Eu já entendi. Agora eu entendi por que eu faço isso. Agora eu entendi por que fulano está fazendo isso, é porque o adversário está usando meu irmão, minha irmã, mas o Senhor hoje ele abre teus olhos espirituais para que tu venha ver, para que tu venha entender, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, né, nem contra sangue, mas é todo contra o principado e potestade, não é que vem nos assolar, que vem nos devastar, querer destruir a nossa vida, mas em nome do Senhor Jesus, todo mal seja destruído na minha vida, na tua vida, na nossa família, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal bata em retirada. Senhor, que tu venhas, meu Pai, tomar o primeiro e último lugar na vida dessa pessoa, que o Senhor venha guardar, Pai amado, a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que o Senhor possa ungir, consagrar esse copo com água, que o Senhor venha abençoar esse projeto, que essa família dessa pessoa seja uma família liberta, seja uma família abençoada, na tua presença, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu te peço nessa hora, Senhor, já te agradecendo, Pai, no nome de Jesus, que toda a retaliação do inferno contra nossas vidas bata em retirada. Meu irmão, minha irmã, comenta lá no final do vídeo, compartilha, recomenda esse canal, amém? Recomenda, faz a tua parte também, abençoa outras vidas também, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, Deus lhe abençoe.